Vai Brasa, Amarelo Canary e o design esportivo de grandes marcas. A gente tem bastante coisa para falar sobre o design da primeira camisa do Brasil. Salve, e aí, tudo bem? Eu sou o Felipe, esse é o Fute Depois dos 30, canal de futebol que fala de futebol de várias formas. E hoje a gente vai falar sobre essa repercussão que está tendo sobre o design da primeira camisa do Brasil. Mas eu acho que não é só sobre o design, e sim sobre a designer, né? A Raquel Dente, que tem tomado bastante porrada aí nas redes sociais, principalmente depois das suas últimas apresentações ali em entrevistas, e a gente vai falar sobre isso. Se você não conhece o Fute Depois dos 30, esse é um dos nossos primeiros vídeos, vai ter um monte aí, então já segue a gente. Tem futebol de vários jeitos, jogando, falando, viajando, e a gente mostra aqui tudo pra você. Nesses últimos dias a Nike lançou o Pack Brasil, né? Primeiro lançou a camisa 2 junto com a Jordan, que já rolou várias polêmicas, falam que o design tem Satanás envolvido, falam que o design foi feito por uma marca de basquete e que não devia ter um cara jogando basquete na camisa, enfim. Esse também é um assunto que daria para fazer um vídeo só sobre esse, mas eu vou deixar aqui esse vídeo só sobre a primeira camisa, só sobre a camisa verde e amarela mesmo, a primeira, número 1, que lançaram nesse último final de semana e tem sofrido aí uma repercussão muito negativa, não pelo seu design, que é um design que tem agradado a maioria das pessoas, mas pelos seus detalhes e pelos seus porquês, né? E para os porquês dessa camisa, a Nike deixou na mão da designer responsável, a Raquel Dente, brasileira, que trabalha para a Nike, mora lá nos Estados Unidos, trabalha para os caras lá, e foi responsável pelo design da camisa número 1 da seleção brasileira, que é muito icônica, né? Vale começar falando que é uma responsabilidade gigantesca você fazer a primeira camisa da seleção mais importante, mais vitoriosa, da seleção que mais chama a atenção de todo mundo, da seleção que todo mundo gostaria de jogar, da seleção que todo mundo gostaria de ter o passaporte, né, que é a seleção brasileira. A gente talvez não dê tanto valor e tudo mais, mas se você pega qualquer influencer gringo, qualquer canal gringo, os caras adoram o Brasil, adoram o futebol brasileiro. Todo mundo tem uma camisa do Brasil, seja do Ronaldinho de 2002, seja do Ronaldo de 98, seja do Romário de 94, enfim. Todo mundo carrega o verde e amarelo para cima e para baixo, e a gente aqui tem muito orgulho, é claro. Então fazer uma das camisas do Brasil, cara, é um peso gigantesco. Dito isso, fazer uma camisa de uma marca tipo Nike, tipo Adidas, New Balance, não é um trabalho de uma pessoa só, né? E aí eu acho que começa o primeiro erro ali, seja da Nike, ou seja dela, ou seja das pessoas que fizeram aí deram a cara dela tapa para ela apanhar, e tá apanhando bastante nesse sentido. A gente vai falar sobre isso já já, mas fazer um design de uma camisa dessas é um trabalho coletivo de muitas pessoas. Eu sei que por muitas vezes os designers ganham destaque, né? Eu já falei em outros sites sobre, por exemplo, o Drake Hamberg, né, que é um designer dos anos 90 que ficou famoso pelos seus designs. Já falei com o Fabrício da Costa, que também é um designer de tênis ali, que já trabalhou com Nike. Às vezes falo do Justin Natalian, que é um cara que também faz camisas de futebol hoje em dia. Essas pessoas acabam tendo esse reconhecimento e acabam tendo o seu nome falado mais do que outras, né? E eu acho que a Raquel tem também esse lugar de fala, é uma designer que está assinando uma camisa, uma coleção muito legal, mas é um trabalho coletivo para ela passar para frente uma ideia que ela teve ou que alguém teve ali. Tiveram que ter pelo menos umas 15 pessoas dando ok para aquilo de fato entrar no meião do Brasil, nos shorts do Brasil, na camisa. Então, quando ela fala ali sobre o design, ela não está falando só dela, né? Ela teve ideias, claro, muitas delas ela aprovou por ser ali chefe de criação ou chefe de design, mas não são só ideias dela, ideia de um coletivo. Então eu acho que às vezes a gente pode estar batendo muito nela, mas na verdade tem toda uma série de pessoas, diretores da Nike, que aprovaram essa mensagem e foi parar onde foi parar. Acho que a primeira delas que a gente vale falar é do tal Vai Brasa, né? Essa frase não pegou legal, a gente pode assumir que essa frase ela foi um tiro no escuro da Nike. Beleza, eu já ouvi, eu sou do mundo do skate, por exemplo, né? Mas eu já ouvi muito no skate o Aqui é Brasa. Acho que Aqui é Brasa seria mais interessante do que o Vai Brasa. Vai Brasa, honestamente, nunca ouvi falar no mundo do futebol, e eu acho que muita gente tem comentado isso, que nunca ouviu falar essa frase no mundo do futebol. Tem até, eu ouvi um mano que brincou que
O Pedro Certezas usa bastante o Brasa, né? Usava bastante. O Fred às vezes já ouviu falar, mas assim, em termos de torcida, de maneira geral, é uma frase que a gente não fala, né? A gente não fala vai Brasa no momento de alegria. Talvez vai Brasil, se tivesse colocado um simples vai Brasil, seria muito mais assertivo, não traria essa discussão que está trazendo agora. Mas novamente, né? Você acha que a Raquel foi lá e falou essa ideia e ela pôs na camiseta e pronto, acabou? Eu acho que não, eu acho que tem uma série de pessoas. Acho inclusive que os caras devem ter feito decks ali de apresentações para mostrar para uma porrada de gente. Uma porrada de gente falou, ideia legal. As marcas grandes, elas têm esse momento de assertividade ou de tentativa e erro, né? Esse momento de apostar tudo numa frase, numa tagline, numa coisa que pode dar certo, pode não dar certo. O próprio Joga Sinistro, que é da segunda camisa ali da coleção com a Jordan, é uma frase que para muitas pessoas pode ter soado mal. Frases que foram atreladas ali à maldade, ou até a camisa que ganhou essa repercussão, porque foi atrelada com o Satanás, tem o bode no peito, enfim. Acho que todos têm um backlash ali. Só que, novamente, né, botaram a cara dela ali para apanhar bastante, né, enquanto fala da primeira camisa, sendo que é uma equipe que valida tudo isso, inclusive validou o Vai Brasa. Eu acho que é uma frase que é uma tentativa, não acho que vai pegar, eu acho que foi mais negativo do que positivo, mas é uma tentativa da Nike, assim como várias outras. Eu sou corintiano, como vocês podem ver, em várias camisas do Corinthians tem frases ali que algumas são, claro, referentes à torcida, outras não são tanto. Outras frases não... Assim, eles tentaram pôr no nosso imaginário, deram certo, algumas dão certo, outras não dão certo, mas essa aí, né, por ser uma seleção principal, a maior seleção da história das Copas, por ser Brasil, mexe muito com a nossa emoção e o Vai Brasa não colou. Foi uma tentativa da Nike que não deu certo. É um erro dos designers tentar justificar isso, e aí eu não falo nem da Raquel, tá? Eu falo dos designers publicitários de maneira geral. Tentar justificar isso com pesquisa, quando na verdade talvez foi só realmente uma tentativa e erro. Ela não apresentou pesquisa nenhuma, falou que a torcida fala, realmente a torcida não fala, e nos comentários a torcida mostrou que não fala mesmo, vai Brasa, e que não pegou. Esse é um ponto 1. O ponto 2 da camisa, eu acho que a gente pode aí sair um pouco do assunto Raquel, mas para um assunto de coleções de camisas ano a ano, né? Quando a gente olha para o design da camisa do Brasil, sem falar nos detalhes em alto relevo, sem falar nas frases do Vai Brasa, enfim, quando a gente olha para o design, gola, manga, as listras nas laterais, a gente vê claramente que a Nike tem inspirações, mas ela não é inspiração em outras camisas do Brasil, como eles tentaram passar ali pra gente, né? A gola foi inspirada em 98, as listras aqui foram inspiradas em 2002. Tudo bem, mas não em camisas do Brasil, em coleções da Nike desses anos. Tudo bem, o Brasil chegou na final em uma dessas, na outra ganhou, beleza, mas não é atrelado ao Brasil. As coleções das grandes marcas, você pode reparar, elas vêm em pacotes. A Adidas faz camisas todas iguais na coleção 2025-2026. Tanto que já rolou até comentários de que tipo, a camisa do Internacional e do Arsenal são a mesma camisa, só muda o emblema, tá ligado? Então, assim, as marcas elas fazem coleções padrões, mudam raramente, mudam ali as cores do time, os dizeres e tudo mais. Tanto que essa camisa do Brasil é igual à camisa da Inglaterra, que vai ser igual à camisa do Corinthians quando sair, mesmo design. A gola aqui redonda, um detalhe em V aqui, puxando um pouco mais para baixo, as listras nas laterais. Vai mudar a cor, obviamente, para cada time, para cada seleção e tudo mais, mas não necessariamente foi inspirada no Brasil de 2002 ou no Brasil de 98. Não, eles pegaram toda a coleção que é desse ano. Tanto que assim, cara, se a gente pega camisas do Corinthians de anos passados, são iguais às do Tottenham, parecidíssimas, né, com as do Tottenham. E entre outras camisas da Nike daquele ano, né? Então, falar que essa camisa é especial porque ela se inspirou em desses detalhes e tudo mais, eu acho que em termos de cor, tudo bem, a gente pode chegar nesse consenso que foram cores especialmente pensadas para essa camisa. Mas em termos de design de gola e de lateral, são designs padrões daquela coleção, da coleção do ano. Então, esse chaveco, assim, ele
Pode até ter um fundo de verdade aqui e ali, mas ele não cola quando a gente vê a totalidade da coleção, né? A gente vê que quando a coleção sai, todas as camisas são iguais, assim como a gente está vendo da Adidas. A Adidas até tem ousado bem mais, tá? Mas quando a Adidas trouxe a coleção retrô deles ali do ano passado, com Real Madrid, com Roma, todas as camisas tinham design igual, mas as cores diferentes e os detalhes diferentes, né? Então, a própria Total 90, o ano passado, todas as camisas com as mesmas cores, o Corinthians muito parecido com a Inter, né? Usou o azul e laranja, o Corinthians usou o preto e laranja. Então, os designs são muito parecidos entre umas e outras. Então, falar que a gola do Brasil é assim porque inspirou-se no Brasil, eu acho que é um chaveco ali de porquês que eles estão querendo falar pra gente que não necessariamente cola, né? Para quando a gente olha pro todo. Um ponto que eu acho muito interessante dessa discussão é que toda camisa tem seu ponto de divergência. A camisa toda preta do Corinthians, por exemplo, teve gente que odiou, teve gente que amou, né? A maioria ali, eu incluso, gostei muito, muita gente gostou muito, mas teve gente que fala, pô, apagou o escudo, nada a ver e tudo mais. Cara, é normal divergir sobre o design da camisa do seu time do coração, e quando a gente fala do Brasil, é nossa seleção do coração, obviamente. Então é normal discutir. O que eu acho que foi um erro nesse ponto foi ter botado a cara de uma pessoa que é responsável pelo design, tudo bem, mas ter botado a cara dela tapa num momento em que estava tudo muito inflamado e que talvez essa pessoa não tenha o visual que se espera de uma pessoa que trabalha com futebol. Isso aí é um outro, né? Isso aí parte, não é de quem manda a mensagem, é de quem recebe. Quem recebe está esperando ver uma pessoa de cara diferente, enfim. O futebol, ele não é um lugar para as mulheres brilharem ou terem protagonismo. É muito difícil isso. E quando a gente fala da maior seleção do mundo, a gente tem muita expectativa e rola uma misoginia muito alta, né, nisso. Eu acho que o comentário tá mais na pessoa, na Raquel, do que tá no design esportivo. Porque, na verdade, eu já vi comentários do tipo assim, o post esculachando a mina, e o comentário mais curtido embaixo é: pô, foda que a camisa ficou bonita pra caralho, tá ligado? E realmente ficou muito foda. Apesar desses chavecos todos, do Vai Brasa que não colou e tudo mais, é uma camisa muito legal. Superior, na minha opinião, à camisa da Copa passada, que tinha lá seus detalhes em oncinha, aquela gola que não era muito legal. Essa gola é muito legal, esses detalhes na lateral trazem um design muito legal, apesar de serem, né, da coleção toda, como eu já falei. É uma camisa muito superior, com detalhes em alto relevo ali da bandeira do Brasil, muito legal, muito bonita, e que, cara, tem tudo para ser uma camisa icônica aí de história de Copa, se a gente for bem, obviamente, né? É claro. Mas tem um design muito interessante, né? Não quis... Ela ousou, mas sem ousar tanto. E, claro, o design mais ousado é da camisa 2, de fato, ali, que tem outras discussões. Mas, cara, a Nike não botou a pessoa que fez essa camisa para dar a cara a tapa ali, né? Então, pra mim foi um pouco de erro da marca mesmo, assim, tá ligado? Ah, mas a primeira entrevista que ela deu foi pro René Ramírez, que é um influencer ou criador de conteúdo de futebol que é um pouco menor, não foi para uma grande revista ou para a ESPN. Mas, cara, chega em todo mundo a mensagem. Não é porque é o René, não é porque sou eu, às vezes, né, que a pessoa pode vir falar comigo, a mensagem chega para todo mundo. E aí, tipo, atrelou uma mensagem que não estava muito colando com uma pessoa que não tem o visual que se espera de uma pessoa ligada ao futebol, né? Ela tem todo o visual de design, e a gente pode entrar nesse assunto também de que, cara, pra estar ali, tem que estudar pra caralho, tá? Tem que ter um portfólio muito foda. Ah, mas ela nunca pisou no estádio na vida. Cara, duvido muito. Acho que na pesquisa, ela com certeza fez uma imersão no mundo do futebol e trouxe ali elementos muito fodas, né? Como a gente viu ali, e coisas que colaram, coisas que não colaram, enfim. Mas não acho que ela tenha que ter todo o hate possível em cima dela. Como eu disse, é uma equipe, né? Mas é isso, na segunda camisa ninguém foi falar sobre a segunda camisa, ninguém foi, tipo, foi o Justin Natalia que fez, ninguém foi chegar nele e falar assim, mano, fala aí, vamos falar sobre, tem um capeta na camisa e tal. Cara, não botou a cara a tapa, mas ela botou a cara a tapa. Acho que a marca se precipitou um pouco, não era o momento, talvez
por ter um protagonismo feminino que é muito importante e tudo mais, mas eu acho que faltou ali um media training para algumas coisas. Acho que, por exemplo, a questão do Vai Brasa, ela podia ter falado, pô, a gente está puxando de outros esportes semelhantes, a gente está tentando emplacar essa frase e tudo mais. É muito mais fácil ter falado isso do que ter falado que a torcida já fala, que não é uma verdade. E teve a questão que, para mim, ali foi a única falha, assim, para mim, assim, que chega até a ser engraçado e cômica, que é a fala do... Aqui a gente está tentando fazer um Brasil com S, não um Brasil com Z, e por isso a gente escolheu o amarelo Canary. E aí a gente, tipo, porra, mano, então, amarelo canário, né? Muita gente se apegou a isso, né? Só que, tipo, pô, ela, de novo, é uma designer brasileira trabalhando nos Estados Unidos que usa cores do Pantone, que é uma escala de cor que não é brasileira. Então, o amarelo que ela usou realmente é o amarelo Canary ali no Pantone. Ela logo refaz, né? Não, o canário e tudo mais, tal. Mas, ao mesmo tempo, ali ficou uma coisa onde as pessoas pegaram muito no pé e virou uma certa chacota nesse sentido. Mas, cara, acho que foi um timing ruim de colocar uma designer para falar sobre isso e, cara, todo aquele misoginia misturada com preconceito visual ali, que rolou com uma pessoa que tava de boina da Jordan para trás, uma franja vegana e aqueles sapatos que dividem o pé, tá ligado? Tipo, mano, é foda, mas ela não se ajudou nesse sentido também, tá ligado? E isso entrou diretamente no discurso misógino, no discurso preconceituoso, e é o que mais a gente ouve falar, tá ligado? Nos comentários que são feitos, aí a coisa vai se tornando pessoal, né? Vai falar do cabelo dela, vai falar da bota dela, assim como eu tô falando aqui, mas todos esses pontos, eles contam uma narrativa de que é uma pessoa que não tá ligada ao futebol, né? Uma pessoa que visualmente ela não tem acesso. E aí você entra nas redes sociais dela, realmente ela não é uma pessoa que aparenta ser ligada ao futebol, que tem vivência de estádios, ou que tem vivência disso e daquilo. Só que, cara, novamente, para estar num cargo desse, a mina tem currículo, tá ligado? Ela não caiu lá de paraquedas, desenhou 3, 4 coleções anteriores e tipo, cara, tô assinando uma coleção. Não, a mina tem um currículo foda. Então é difícil. Eu acho que o erro aí tá na Nike, de ter permitido que ela falasse. Eu não sei se foi realmente tipo uma parada de tipo, pô, a Nike vai deixar a Raquel responder todas as perguntas aqui dos jornalistas e ela vai explicar a camisa. Erro da Nike de expor a sua designer, sendo que tem uma equipe toda por trás e quem está tomando porrada é somente ela. No fim, o espaço para as mulheres brilharem no futebol ele é muito escasso, né? Então, para a mulher realmente brilhar sem ter uma negativa, uma coisa contrária, cara, ela tem que ser muito assertiva. E, querendo ou não, nesses discursos aí que tem rolado das redes sociais com ela falando sobre a camisa, teve pontos não assertivos, né? Por mais que o design falasse mais alto e fosse realmente, é uma camisa linda, e eu gostei mais da 1 do que a 2, na minha opinião, eu gosto mais da 1 do que a 2. A 2 ali é um negócio meio Rorschach ali, naquele design, não sei, não pirei tanto assim. Acho legal as duas, mas eu gosto mais da 1, e eu sempre gostei mais da 1, na verdade, eu sempre achei a amarela mais bonita que a azul, né? Apesar do azul ter seus momentos ali, o gol do Ronaldinho contra a Inglaterra, enfim. É de se pensar. Mas eu sempre gostei mais da amarela, gostei esse ano mais da amarela de novo. A repercussão que tem tido acerca dessa camisa não tem sido tanto sobre a camisa, mas sim sobre a Raquel, sabe? Então, acho que o erro tá aí. Acho que quando a gente coloca a mulher como protagonista, ainda, infelizmente, tem que ser de uma maneira muito assertiva, tem que ser de uma maneira cuidadosa, e eu não sei se teve esse cuidado com a profissional da marca, com a Raquel. Eu acho que expôs muito, colocou ela numa situação de protagonismo que realmente ela tem louros nesse lugar, mas como até o Fabrício da Costa falou em uma entrevista, cara, por trás de um designer tem muitas pessoas. Tem gente que tá dentro da Nike só vendo tecido, qual tecido é melhor,
qual aplicação de adesivo é melhor na camisa, tá ligado? Tem muita gente, e muita gente que influencia muito aquele design sair do jeito que saiu. Mas mais uma vez, dentro do futebol, uma mulher está sendo alvo de críticas, alvo de comentários negativos, num lugar onde ela tem protagonismo, num lugar onde ela tem um espaço para brilhar, e a gente vira essa conversa de cabeça para baixo, faz essa conversa ser pessoal, faz essa conversa ser sobre a pessoa e não sobre seu trabalho. Vi muitos comentários falando assim, pô, mas é que não é sobre ela, é que ela tá falando sobre a camisa mais importante, ela fez o design da camisa mais importante. Cara, concordo, só que a gente tem uma linha tênue entre os comentários que falam sobre o trabalho em si, sobre o que foi feito ali na camisa, e tem uma linha tênue que ela é ultrapassada constantemente quando vira um ataque pessoal, porque ela é X, Y, Z jeitos. E, cara, esse é o lugar que a gente habita na internet enquanto espectadores de futebol, consumidores de futebol. Eu nem tô falando que você que está assistindo esse vídeo fez isso. Eu sei que muita gente comentou só sobre o design e foi rebatendo ali o que ela falava, assim como eu tentei fazer nesse vídeo. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que tomar cuidado até onde vai a nossa crítica, que é onde ela termina ali no trabalho e ela começa na vida pessoal da pessoa. Erro da Nike, na minha opinião, erro da Nike. Não fizeram isso com a primeira camisa, não botaram gente para falar sobre a primeira camisa ou para justificar o Beelzebub na frente, botaram na segunda, expuseram ali a funcionária para mim, expuseram a pessoa que devia ter seu protagonismo. Erro da Nike, poderia ter sido feito de outras formas. Eu acho que o media training faltou ali acho mesmo. Acho que poderiam ser falas de outras formas. Ela poderia estar da mesma forma que ela está, mas poderiam ter sido outras falas que seriam mais assertivas nesse momento. Mas esse é um tipo de vídeo que eu sei que eu vou tomar porrada também, porque não dá pra, tipo, tentar entender os dois lados, tá ligado? É dicotômico, o futebol é dicotômico, as emoções do futebol são muito grandes, as pessoas não aceitam que existe um meio termo nesse meio do caminho, então elas vão para extremos, assim como tem ido no caso da Raquel e tem ido pro extremo pessoal, né? Cara, eu não preciso concordar com ela pra achar um absurdo que ataquem ela no nível pessoal, tá ligado? Não preciso concordar, não preciso achar que o Vai Brasa deu certo. Mas eu também não preciso atacar a menina num lugar onde é a pessoa Raquel e não um CNPJ, tá ligado? É isso, cara. Eu sei que vai ter muita gente aqui que vai me xingar ou vai achar que eu tô defendendo, ou enfim, acho que não é nem esse o ponto. É realmente tentar avaliar onde que a gente tá nesse lugar da crítica e onde que a marca expôs seu funcionário. Acho que o meu ponto maior desse vídeo aí tá nisso, tá ligado? Tá nesse lugar se foi o timing certo para isso acontecer, se foi o jeito certo disso acontecer, enfim, esses detalhes aí que valem muito a pena a gente repensar aí no futuro. E, cara, a gente tá falando da maior seleção do mundo, tá ligado? Da mais ganhadora, da mais relevante, de que todos gostariam de fazer parte. Ia ter repercussão, querendo ou não.